Ora, viva, estamos aqui sexta-feira, 14 de fevereiro de 2020, para vos darmos conta dos temas em destaque na edição de hoje, desta sexta-feira, do semanário Plataforma Macau. E, como não poderia deixar de ser, o grande foco vai para a crise em torno do novo coronavírus. Como temos vindo a fazer, olhamos para as várias dimensões, as várias camadas desta crise. Claro, a questão da saúde pública em primeiro lugar, e olhamos para a forma como estes dias estão a ser vividos aqui em Macau, na cidade, uma cidade basicamente paralisada, mas que já está há 10 dias sem qualquer novo caso do novo coronavírus. E uma população que está basicamente sob quarentena em casa, nos últimos dias começou a sair à rua. Nós falamos sobre isso, sobre a forma como as pessoas estão a reagir a esta crise, as políticas que o Governo anunciou, um pacote volumoso de medidas de apoio às empresas, aos cidadãos, para enfrentar esta crise, cujos contornos e impacto ainda estão por avaliar. Também olhamos para Zhuhai, temos uma reportagem do outro lado das portas do cerco, uma cidade numa situação ainda mais dramática do que Macau, com muitos casos, dezenas, cerca de uma centena de pessoas infectadas. E também vamos olhar para a forma como China, o Governo Central, está a ser avaliado, olhado nesta gestão de crise. Entrevistamos uma especialista da Human Rights Watch, que fala de medo e de raiva que se vive na China continental. Ya Chihuang prevê que Pequim reforce a mão pesada face à indignação da população. Olhamos para a questão da economia, a questão do futuro próximo, entrevistando o advogado e consultor da operadora de jogo Win Macau, Alexandre Correia da Silva, que fala sobre o futuro da indústria do jogo e sugere uma solução, uma extensão por 5 anos das concessões que vão expirar em 2022. Alexandre Correia da Silva também é presidente da Associação Angola-Macau, angolano, e fala também sobre a situação no seu país de origem, nomeadamente tendo em conta o escândalo Luanda Leaks em torno de Isabel dos Santos. Angola é um tema em foco nesta edição. Expropriações deixam milhares sem a casa, e no âmbito da lusofonia, porque nós aqui no Plataforma olhamos com grande atenção para as questões da sustentabilidade, damos voz a um novo fórum lusófono que quer liderar o combate às alterações climáticas. Comigo tenho Paulo Rego, publisher, administrador do Plataforma Macau, que esta semana contribui com 2 artigos de interesse com profundidade. Eu começava, Paulo, pelo artigo em que tu focas e procuras traçar aqui uma radiografia daquilo que já se pode começar a identificar como o impacto desta crise. E tens como título, de forma bastante curiosa, a cura, nesta análise, a cura também sabe matar. O que é que procuras explicar com isto? Bem, o ataque draconiano do governo chinês, quiçá tardio, hoje suspeita-se que é algo tardio, mas muito forte do ponto de vista do cerco ao centro epidémico e das medidas drásticas de recolhimento em quase toda a China, da suspensão de grandes eventos, das viagens, bem, o próprio fim de ano chinês, que é, enfim, para a cultura ocidental, paralelo ao Natal, não é? Foi completamente abortado. Tem muitas consequências. Tem consequências ao nível económico, tem consequências ao nível político interno. O Politburo, o círculo mais próximo de Xi Jinping, está debaixo de grande pressão interna e também debaixo de grandes críticas externas. E, portanto, há muita coisa para além da questão da saúde, e eu penso que nada ficará como antes, ou muita coisa vai mudar. Repara, do ponto de vista da higiene, da prevenção, dos hábitos civilizacionais, não faz sentido nenhum mercados a céu aberto, animais selvagens vendidos vivos, a própria dificuldade de assistência médica, enfim. Eu penso que muita coisa vai, entre aspas, morrer
depois deste vírus, no campo político, no campo sociológico, bem, até do ponto de vista da comunicação e da necessidade de transparência, que é difícil na China. E, portanto, eu penso que a China vai ter que dar passos muito grandes para, entre aspas, matar muito daquilo que está na origem deste vírus, e não é por acaso que, por exemplo, voltaram às telas de cinema em todo o mundo filmes como O Contágio, que não é por acaso que descreve uma epidemia com início na China, que passa por Hong Kong, que passa por Macau. É a terceira ou a quarta vez que isto nos acontece, são os porcos, são as aves, é a SARS, é o novo coronavírus, e portanto muita coisa está mal na China, e o problema é que as medidas que são necessárias para conter uma epidemia deste género, esta é muito especial porque o vírus mudou de uma forma que se esconde, não é? Portanto, estes 14 dias de incubação tornam muito difícil o combate e, portanto, do ponto de vista económico, político, sociológico e de comunicação, a cura e todas as medidas draconianas para atacar este vírus vão matar muita coisa na cultura política, económica e social chinesa. Estamos numa fase ainda inicial deste processo, mas já conseguimos perceber claramente que isto é um teste enorme, brutal, à capacidade governativa em todo o país. E olhamos agora para as regiões administrativas especiais. Em Hong Kong, Carrie Lam, a chefe do executivo, está sob fogo intenso, já estava ao longo destes meses, fruto da crise política, e agora há praticamente uma unanimidade em torno da incapacidade governativa em Hong Kong. Em Macau o caso é diferente. Bem, é de tal forma diferente que penso que pela primeira vez na minha vida adulta, ou pelo menos na gestão de jornais em Macau, nós vemos os jornais de Hong Kong a apontar para Macau como um caso positivo. Vejam como Macau está a tratar do tema, porque de facto Hong Kong é um caos, não se vê saída para aquele governo, não se vê capacidade executiva e não se vê como é que a crise clínica, ou se tu quiseres médica, o combate pandémico vai decorrer em Hong Kong, o que afeta muito Macau. Em Macau, a circunstância de facto é completamente diferente. O Yat-Seng chega ao governo nas vésperas do outbreak, ou enfim, em cima dele, não é? Há aqui este problema de percebermos exatamente quando é que ele rebenta na China e quando é que ele é assumido, e o Yat-Seng toma conta da crise, assume o palco, mostra-se à população e transmite uma percepção de liderança que é muito importante neste momento em Macau, porque a população estava precisamente órfã dessa ideia de liderança. Enfim, nós escrevemos aqui à saciedade sobre a falta de liderança do governo anterior. Portanto, este contraponto é muito forte, mostra-se muito, e há um claro apoio da população a estas medidas que, sendo muito complicadas do ponto de vista económico, do ponto de vista sociológico, alguém ontem a brincar me dizia, bem, vão aumentar os divórcios e também os nascimentos, com tanta gente em casa, e portanto as complicações são muitas, mas a população apoia claramente as medidas deste governo, que se sabe impor e que se sabe mostrar. Portanto, na rota de ideias, estamos a falar desse teu artigo de opinião, há mesmo governo. E estamos a falar de um chefe do executivo, mas não só. Pois, aqui esse artigo tem um duplo sentido, e, portanto, há governo no combate à crise, no controle da circunstância e na imagem que projeta para a população, mas também há uma ideia de um coletivo do governo, que se transmite sobretudo numa ascensão muito discreta nos bastidores desta crise de André Chong, que se sabe está a montar... Secretário para a Administração e Justiça e porta-voz do Conselho Executivo. Porta-voz e claramente aquilo a que nós podemos chamar o Ministro de Estado, o número 2 deste governo, vai-se assumindo como tal, é o senhor da lei, não é? O homem que é preciso consultar para todas as mudanças, e é um homem que tem dado sinais nas mudanças que está a fazer, que não se vai esconder
do ponto de vista do poder que tem. Ele está a mostrar nas suas equipas o poder que tem e, portanto, há aqui também, se tu quiseres, a ascensão de um segundo político para além do chefe do executivo, ou Yat-Seng, que está a par de Won Chul-chak, que vinha no final do antigo governo a assumir uma espécie de liderança na sombra, com grandes ambições, a partir da pasta da segurança, e portanto a segurança e a justiça em Macau formam um tripé com o chefe do executivo muito forte, e que tem sido alvo de alguns receios por parte dos setores mais liberais ou mais democráticos da cidade, pelo receio que se tem de que este tripé tenha tanta força que ponha em causa a autonomia, que ponha em causa algumas liberdades e garantias do ponto de vista, enfim, do lado mais ocidental da alma política de Macau, e portanto a seguir com muita atenção este tripé de poder que se esperava, que era preciso em Macau, que era uma cidade órfã de liderança e de comando, digamos, mas que também vai ser preciso moderar a força com que esse tripé de poder está a tomar conta da cidade a partir desta crise, mas ela vai passar e, portanto, depois também é preciso zelar pela alma do segundo sistema e por uma forma da população lidar com este novo poder. Uma última questão. O Governo anunciou esta quinta-feira um pacote de medidas de apoio. Algumas delas já tinham sido avançadas, mas desta vez em conjunto um pacote de medidas de apoio a cidadãos, a empresas, a PMEs. Ainda é cedo para perceber se isto será suficiente, não é? Não será suficiente. Eu olhei bem para o perfil destas medidas, que aliás aconselho que sejam vistas no nosso jornal, na imprensa em geral hoje. Elas estão elencadas para já notar a rapidez, a celeridade e a consistência com que o Governo anuncia ao fim de 15 dias o primeiro pacote de medidas. Contudo, na economia de Macau, que é uma economia muito específica, muito especial, muito dependente do turismo, nós temos que perceber que, apesar da crise epidémica ou da ameaça epidémica em Macau estar aparentemente controlada, enquanto as coisas não estiverem resolvidas do lado de lá, na China, Macau não vai reatar a sua economia, é uma economia totalmente dependente do jogo e do turismo, e portanto eu penso que é de elogiar no timing este primeiro pacote de medidas. A questão está em saber como é que se reativa uma economia, nem que seja a partir de casa. Eu penso que a administração fez bem em encerrar portas para minorar os riscos de contágio, mas tem que abrir os telefones, tem que abrir os e-mails, tem que começar a funcionar, porque Macau não funciona sem a administração e sem os casinos, e portanto é preciso rapidamente pôr a economia a funcionar. Este pacote é um pacote de incentivo, é um pacote que tem uma certa rede fiscal, tem a ver com contenções de rendas, tem a ver com apoios bancários, tem a ver com apoios fiscais, mas isso não resolve a economia específica de Macau. A economia específica de Macau tem que acelerar, portanto os funcionários públicos têm que começar a atender o telefone, têm que começar a responder a e-mails, têm que começar a funcionar, nem que seja a partir de casa. Exatamente. Obrigado, Paulo. E precisamente do que estás a falar é exatamente esse um dos temas em foco na edição do Plataforma Macau na próxima semana. Vamos olhar para o impacto da crise do novo coronavírus na economia. Vamos fazer contas e falar com quem sabe fazer contas e também procurar reações precisamente a este pacote de medidas. Vamos falar com empresários, com analistas, para tentarmos perceber até que ponto isto é suficiente e o que é que poderá ser preciso a seguir. E é disso mesmo que vos damos conta na próxima semana, na próxima sexta-feira. Obrigado.